problema desse tipo de vídeo aqui, a gente assiste, curte, acha legal, mas nunca replica esse projeto. Por isso hoje eu vou replicar esse projeto, vou desvendar como que ele foi desenvolvido e vou te mostrar passo a passo como desenvolver. Eu tenho feito um quadro aqui no canal analisando esse tipo de vídeo viral, replicando esses projetos e te mostrando se realmente funciona ou se é só mais um vídeo bonitinho para ganhar curtida na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo de eletrônica, já deixa um like aqui para mim, se inscreve aqui nesse canal e vem fazer parte da comunidade Julia Labs. Bora para os materiais! Esses aqui são os componentes principais desse projeto, um sensor ultrassônico e um Arduino. Aqui eu vou usar o Arduino Nano, você poderia utilizar qualquer versão. O sensor ultrassônico é um sensor muito interessante, caso você ainda não conheça o funcionamento dele. Um desses dois aqui é o receptor e o outro é o emissor. Esse lado aqui que a gente tem o T é o meu transmissor. Ele vai emitir um sinal ultrassônico aqui. Quando esse sinal bater em um objeto, ele vai ser refletido e vai acabar chegando aqui no meu receptor. E esse tempo que leva para esse sinal sair, refletir e voltar é utilizado na base de cálculo para descobrir a distância desse objeto. Não se preocupa, você não precisa construir nenhum cálculo muito complexo, tem bibliotecas para trabalhar com esse sensor aqui, então é muito fácil pegar a informação de a quantos centímetros algum objeto está desse sensor aqui. Ele trabalha com 4 pinos VCC, trigger, eco e GND, e a ligação com o nosso Arduino vai ser da seguinte forma: GND no GND, VCC no 5 volts, o pino eco e o pino trigger precisam ser conectados em 2 pinos digitais. Por aqui, o eco vai no pino 12 e o trigger vai no pino 11. Sempre que eu vou construir um projeto, eu separo ele em partes. Então, antes de trabalhar com a fita de LED, eu vou entender o funcionamento desse carinha aqui. Então, vamos fazer um código para conseguir medir a distância e também verificar o quão preciso é esse sensor. Agora a gente vai para o código. Eu vou utilizar Arduino IDE para fazer esse código aqui. E a gente vai utilizar a biblioteca desse sensor, que ela se chama HCSR04. Para encontrar essa biblioteca, você vai vir aqui, ó, nesse íconezinho de biblioteca aqui, no gerenciador de biblioteca, vai colocar esse nome aqui e vai fazer o download dessa biblioteca feita pelo Martin Sosik. Assim que você instalar essa biblioteca, você consegue vir aqui em File, Examples, procurando pelo nome da biblioteca, você tem um código chamado Simple. Ele vai ser muito parecido com o meu código aqui e você pode seguir a partir daí para não precisar digitar tudo isso do zero. Vou te explicar como que essa biblioteca funciona para você entender o basicão, mas eu sei que ninguém gosta de ficar tendo aqui uma explicação complexa e passo a passo de código, porque realmente o negócio pode ficar muito chato e muito maçante. Então o que você precisa saber? Você vai incluir a biblioteca e depois disso você vai inicializar o sensor ultrassônico com essa função aqui. Esses 2 parâmetros aqui serão os pinos digitais que você colocou lá no Arduino. Dentro do setup você não precisa fazer nenhuma inicialização, apenas o serial begin para você conseguir visualizar as informações depois no serial monitor. E dentro do loop, o que você vai fazer é dar um serial print ln, ou seja, você vai escrever algo no serial monitor e pular uma linha, e dentro do seu print você vai colocar essa função aqui. Essa função, ela chama o meu sensor de distância e pede para trazer a informação da medida em centímetros. Depois disso, meu loop reinicia. Como eu falei na bancada, essa é a forma que eu gosto de desenvolver. Eu gosto de construir os meus projetos aos poucos, e eu recomendo você fazer isso também. Essa técnica, ela tem um nome, ela se chama técnica JSON, ou seja, vamos cortar em partes. Ela se chama JSON. A diferença é que no final a ideia é a gente unificar tudo e construir o nosso grande Frankenstein, nosso projeto Frankenstein. Todo projeto começa dessa forma. Essa é a melhor dica que eu posso te dar e é uma técnica que funciona muito bem para desenvolvimento de projetos, principalmente microcontrolado. Se você quiser receber mais dicas de desenvolvimento de projetos, se você quiser ficar por dentro das atualizações de componentes eletrônicos que são lançados pelos fabricantes mundiais, se você quiser ter acesso a eventos, newsletters, e-books, todas voltadas para esse universo de desenvolvimento de tecnologia, principalmente de contando as tendências da tecnologia, eu vou deixar uma indicação para você se inscrever na newsletter da Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores e eles lançam essa newsletter para te manter 100% atualizado com o universo de tecnologia, principalmente com o universo de desenvolvimento. Então, se você já é engenheiro, desenvolvedor ou estudante ou curioso nesse universo de tecnologia, quer se manter sempre bem atualizado, escaneie esse QR Code se você estiver assistindo na TV ou clica no link aqui embaixo e se inscreva na newsletter da Mouser. Essa é uma das melhores dicas que eu tenho para te dar hoje. Vamos para a bancada. Deixei uma fitinha aqui na minha bancada para conseguir posicionar ele e deixar ele bem retinho sem ficar se mexendo. Agora eu vou utilizar
utilizar essa régua aqui com as medidas em centímetros e vou utilizar essa outra aqui para eu conseguir fazer o posicionamento dessa medida aqui para depois eu conseguir comparar com o meu código. O 0 exatamente aqui na saída do sensor. Agora eu consigo ir acompanhando aqui as medidas em centímetros e ir fazendo os cortes. Vamos ver como que ele vai sair nos testes e vamos sentir e entender o quão preciso é esse sensor. Agora vamos dar uma olhadinha como ficou o nosso código final, trazendo os LEDs para esse código. Eu não fiz um código separado apenas para os LEDs, porque eu já fiz muitos projetos com exatamente esse mesmo modelo de LED, então eu tenho bastante domínio em como ele funciona e eu já sei como manipular e adicionar esse LED num projeto. Mas se é a sua primeira vez, eu realmente recomendo você criar um código à parte, só brincar um pouquinho com esse LED antes de adicionar no seu projeto, tá? Mas vamos lá, sem muita enrolação e vamos tentar explicar esse código bem rápido, de maneira bem objetiva, para não cansar ninguém aqui. A biblioteca que eu estou utilizando é essa aqui, WS2812FX. Você vai encontrar ela também aqui no gerenciador de bibliotecas. Dessa forma aqui, ó. Essa biblioteca eu gosto de utilizar para trabalhar com LEDs RGB endereçáveis, porque diferente de outras bibliotecas, ela consegue trabalhar os LEDs de forma paralela no meu código. Isso pode ser muito interessante para projetos mais elaborados com esse tipo de LED. Mas talvez você já conheça a biblioteca mais famosa para trabalhar com esse tipo de LED, que é essa daqui, ó, a da Fruit NeoPixel. Fica a seu critério qual biblioteca você quer utilizar, só vai mudar ali realmente as chamadas para a biblioteca, mas as funções vão ser muito parecidas. Incluímos a biblioteca e criamos aqui a nossa fita. Eu coloquei aqui 10 LEDs e eu conectei a nossa fita no pino digital número 3. Para o meu Serial Begin, a fita LED vai precisar de alguns códigozinhos. O primeiro é iniciar ela, setar o brilho, que vai de 0 a 255 é o máximo, e a velocidade para ela interagir com os efeitos. No meu loop, eu sempre tenho que adicionar essa funçãozinha aqui, trazendo a minha fita de LED.service. Essa funçãozinha é o que faz com que a minha biblioteca possa ser chamada de qualquer função e fique com os efeitos ativados, independente de qual lugar do código que ela esteja. Talvez se você está começando agora no Arduino, esses conceitos de paralelismo dentro de um código, eles podem soar um pouco complexos. Mas só guarda essa informação porque talvez no futuro isso seja muito interessante para você. Ah, esqueci de falar, eu também criei uma variável aqui chamada quantidade de LEDs. Essa quantidade é uma informação que eu quero visualizar ela no Serial Monitor para conseguir fazer os ajustes no meu código. E eu estou printando ela sempre que eu inicio, mas poderia printar na verdade ela depois dessa chamada aqui, que ficaria um pouquinho mais correto, né? A quantidade de LEDs, ela é uma pequena equação que eu criei aqui, pegando a distância em centímetros dividido por 2. Isso por conta do seguinte, ó, vou te mostrar. Quando eu estava observando aqui os meus LEDs, eu percebi que eles estavam a aproximadamente 2 centímetros de distância um do outro. Tá vendo? Aqui tá a pontinha de um LED e aqui tá o finalzinho do outro. Pra ser sincera, essa medida ela não tá nem tão precisa, mas eu fiz alguns testes dividindo por 1,5, 1,7 e eu acho que com 2 eu senti que o efeito ali dos LEDs ficou um pouquinho mais suave e pareceu realmente o LED acender assim que eu passasse do LED. E eu achei mais legal esse efeito de acender ou apagar o LED assim que eu passar desse LED, não quando eu chegar em cima dele, entendeu? Eu queria avançar o LED para que ele pudesse acender e diminuir esse LED por completo para ele apagar. Achei que assim o efeito ficou mais legal e por isso dividir os centímetros por 2 foi mais interessante. Como a gente está criando aqui uma variável do tipo inteiro, o que vai acontecer é que o resultado também vai ser inteiro. Então sabe aqueles valores depois do ponto que a gente estava recebendo ali quando fazia as medidas? Isso aí vai ser ignorado. Para resolver aquele pequeno probleminha que a gente estava tendo lá nos números mais baixos, né, nas medidas mais baixas, de que o sensor não estava muito preciso, assim que a quantidade de LEDs atingisse o número 0, eu apago todos os LEDs. Essa funçãozinha aqui me ajudou a realmente a zerar a fita nos valores mais baixos. Se a quantidade não for 0, ou seja, se tiver alguma quantidade interessante, aí eu utilizei a função fill para preencher a minha fita até a posição de interesse. O primeiro parâmetro é a cor, eu utilizei a cor ciano. Estou pintando do LED número 0 e as fitas de LED elas funcionam com a mesma interação de vetores aqui dentro de uma programação. Posição do primeiro LED, na verdade, é a posição 0. Por isso também que a quantidade de LEDs tem que ser marcada como quantidade mais 1, porque ele precisa preencher contabilizando o 0. A gente faz o mais 1 para essa contagem ficar certinho. Para os LEDs aparecerem, a gente precisa trazer essa função aqui chamada show, para que ele atualize a fita de LED. E no final, antes da gente repetir o
nosso loop, eu dou um clear para que a fita fique zerada e a gente possa fazer essa interação tudo de novo. Bora ver isso na prática agora? O maior desafio desse projeto, eu acho que é deixar tudo certinho, bem retinho e deixar essas medidas aqui bem precisas. E olha só o resultado final agora que a gente já tem tudo funcionando. Nesse momento aqui, ele tá provavelmente identificando alguma coisa que tá muito longe, mas agora a gente vai fazer o recorte aqui utilizando essa régua. Então olha só, que legal, tá vendo? Os LEDs vão acendendo conforme a medida. Olha que legal. Isso aqui é muito interessante, tem como utilizar esse mesmo sistema aqui, tanto em projetos para fazer algum tipo de efeito especial, em alguma fantasia, por exemplo, ou até realmente utilizar ele para fazer medição de distância. Se você parar para notar e pensar um pouquinho, com esse mesmo sensor você conseguiria, por exemplo, imitar um sistema de estacionamento de um carro, apitando, por exemplo, quando a parede ou um outro carro já chegou muito próximo aqui ao seu veículo. Deixa para mim aqui nos comentários em que tipo de projeto você utilizaria esse tipo de sistema aqui. Olhando para isso aqui, eu só consigo pensar em alguma roupa, alguma fantasia que eu consiga fazer esses movimentos aqui e, por exemplo, um vestido, uma saia começar a brilhar de acordo com os meus movimentos. Eu acho que ficaria super legal. Se você gostou desse vídeo e desse teste, deixa um like aqui para mim, deixa aqui nos comentários qual que é o próximo projeto viral que eu deveria analisar e replicar aqui na bancada. Inscreva-se na newsletter da Mouser e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!